Agora eu acho que vai rolar, gente. Vê aí, mudei de aparelho porque o outro tava enlouquecido, não tava conseguindo ajeitar, ajustava o som, mas mesmo assim ele não entrou, enfim, não entendi o que que tava acontecendo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me avisa aí, por favor. Agora tá ouvindo, né, Rê? Então tá bom, gente. Hoje agradecer a persistência aí de vocês em entrar aqui no nosso ao vivo. Beijo grande aí pro Caio, pra Rê. Relira vai entrar comigo daqui a pouquinho. Só queria falar do dia de hoje, né? Hoje é dia 14 de abril, mais um mês aí, são 25 meses que a gente não tem um resultado das investigações sobre o feminicídio político da Marielle Franco. Então é importante entrar aqui e conversar com vocês sobre o que isso representa também. Nós temos, né, eu tenho conceituado de feminicídio político porque entendo o assassinato da Marielle com um viés político que não podemos negar. Muitas vezes a gente já viu algumas tentativas aí de imputar como crime de ódio, e não foi crime de ódio, isso foi crime político, e a gente precisa ressaltar esse caráter do que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, né? É importante também reforçar para vocês a nossa luta por justiça, né? Daqui a pouquinho, e por isso nessa live, daqui a pouquinho, às 20h30, vai ter um panelaço pedindo justiça por Marielle e Anderson. Acho que é importante cada um de vocês poder ir até a janela, poder ir denunciar a negligência na investigação no caso da Marielle, mas todas as omissões que já ocorreram até agora. Então é muito importante a gente reforçar esse pedido de justiça para a Marielle e para o Anderson. Importante também dizer que a cada mês que passa, a cada dia que passa, essa dor ela só aumenta, né? Você imagina para os familiares da Marielle que não tem aí um retorno imediato do que aconteceu com a Marielle e com o Anderson, mas a gente precisa usar do nosso grito, da nossa indignação para denunciar que o que ocorreu com a Marielle e com o Anderson, enfim, com a Marielle, foi um feminicídio político. Então, eu acho que esse momento é um momento de reflexão também. São 25 meses sem a Mari, 25 meses que nós não temos mais essa mulher que é referência e que a sua morte demonstra também o quanto que a sua vida ela foi e é fundamental, né? Por isso que a gente fala que Marielle é presente, porque ela é presente nas nossas ações, ela é presente nas lutas sociais contra as desigualdades, em especial de gênero, raça e classe. Então, para a gente, não tem algo mais fundamental do que também fazer uma referência da vida da Marielle, né? O que representa e representou tê-la no parlamento, no município do Rio de Janeiro, mas todas as suas lutas em defesa dos direitos humanos. Eu acho que a gente está agora numa pandemia de coronavírus e, nesse sentido, tudo que a Marielle pregou, todas as defesas que a Marielle fez aos mais vulneráveis da nossa sociedade se repetiria com certeza agora nesse momento de coronavírus, porque foi exatamente pela vida dessa população mais vulnerável que a Marielle sempre lutou. Então, eu acho que fazer esse ao vivo hoje é não só saudar a vida da Marielle e pedir por justiça, mas também organizar e reenergizar as nossas ações para a luta contra as desigualdades, não só para que a gente possa também ter no lugar da política o debate, né, contra as violências políticas que são cotidianas, mas também entendendo a nossa função naquele lugar, né? Eu digo muito para a nossa equipe, tem parte da nossa equipe aqui assistindo a nossa live, que o que dá sentido concretamente a gente estar naquele espaço é poder interferir
ainda que seja pouco incipiente, mas interferir aí nas políticas públicas para que a gente possa ter a dignidade humana respeitada. Então, estar com vocês, fazer esse ao vivo hoje, faz sentido também diante do que é a nossa dor, diante do que é a nossa luta. Então, por isso, deixar essa nossa homenagem a Mari e ao Anderson, entendendo o quão de papel fundamental se constrói dia a dia em torno da figura da Marielle, mas também em torno das lutas que a Mari tocou, né? Que tocou coletivamente, que tocou junto com o povo da Maré, junto com a população de favela em geral, com a população LGBTQI+, com a população negra. Então, olhar tudo que representa a Marielle, mas tudo que de fato a Marielle lutou, é importante nesse momento aí que a gente tem 25 meses sem saber quais foram os mandantes desse feminicídio político. Então, agradecer vocês que lutam por justiça pela Marielle, mas que a nossa voz e nem a voz da Mari se cale diante do que é o medo, diante do que é a barbárie sendo colocada como método da política. Então, Marielle presente hoje e sempre. Continuamos e continuaremos lutando por justiça para Marielle e Anderson. Gente, eu também queria falar um pouco para vocês. Eu entrei um pouco mais tarde aqui no ao vivo da nossa página, porque a gente ainda estava em votação no plenário da Alerj. A gente conseguiu aprovar um projeto de lei da nossa autoria que tratava basicamente de espaços públicos, né, prédios públicos, especialmente para abrigar a população em situação de rua, que esse abrigamento pudesse dar também de maneira humana, né? Então, com uma capacitação das pessoas que estarão envolvidas diretamente com as pessoas em situação de rua, mas também criando um ambiente adequado para que essas pessoas possam ser acolhidas de maneira qualificada, né? Então, foi uma vitória que a gente teve hoje no plenário da Alerj, a aprovação desse projeto. É um projeto que a gente assinou com a bancada, que entrou também outros coautores da Assembleia Legislativa, mas enfim, o pouco que a gente faz para a população em situação de rua, nesse momento, é fundamental, né? E é importante dizer que a gente está aguardando já a sanção do Witzel a esse projeto. Então, a gente vai cobrar, não sei se vocês acompanharam hoje, o Witzel foi positivado com o coronavírus, e nesse sentido, obviamente, que eu me solidarizo com o governador do estado, a nossa divergência política, a gente precisa falar isso o tempo inteiro, tanto é que apresentamos na Alerj ontem um PDL para assustar os efeitos do decreto do Witzel, que flexibilizou a circulação em cerca de 30 outros municípios do Rio de Janeiro, né? A gente viu que essa flexibilização já se mostrou preocupante, uma vez que o comércio retornou à normalidade nesses municípios, e cerca de 2-3 dias depois, municípios como São Fidélis, que teria sido liberado, que foi liberado, né, pelo decreto do Witzel, apresentou 4 pessoas com coronavírus. Enfim, a gente tem uma testagem que ainda é subnotificada, a gente não sabe hoje realmente quem são as pessoas que estão com coronavírus. Então, me parece leviano e irresponsável a gente flexibilizar a circulação de qualquer cidade, ainda que seja uma circulação interna. Por isso que a gente entrou com essa ação parlamentar, justamente para invalidar o decreto do Witzel, que flexibilizou a circulação interna nessas cerca de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu quero trazer para vocês nesse dia é a importância da gente falar
também sobre as nossas iniciativas, né? A gente fez essas duas iniciativas que vai no bojo, basicamente, da população em situação de rua, mas também traz o debate com relação à possibilidade real de uma quarentena que seja cumprida com respaldo do poder público, né? A gente não quer que as pessoas sejam violentadas na rua pelo poder público, inclusive porque muita gente, a gente já tem visto cenas lamentáveis de violência policial, inclusive com relação a pessoas que furaram a quarentena. Eu acho que a gente não pode se desumanizar nesse processo, porque, é claro, a gente está numa situação de coronavírus, mas a gente não pode justificar uma violência com outra violência maior. Então, a gente vai precisar estar muito atento. E, nesse sentido, é importante a gente falar do caráter racial que se tem colocado nessas questões, né? A gente sabe, por exemplo, que tem países como o próprio Estados Unidos, a população de Chicago, a gente viu o quanto que a população de Chicago tem uma minoria de negros e negras mais infectados, e pessoas que morreram concretamente com o coronavírus são pessoas negras. Isso demonstra que o racismo também está colocado em quem é que vai morrer nessa pandemia, concretamente. Então, a gente precisa falar sobre isso, sobre o racismo em tempos de pandemia. Então, para conversar, para ter esse papo comigo, eu vou convidar o Seymour, que é da nossa assessoria de debate de negritude, e ele escreveu recentemente um artigo comigo. Enfim, a gente apontava ali a situação da África. Hoje já li uma matéria que parece que os números da África, ainda que estejam invisibilizados e subnotificados, é importante que a gente tenha acesso, e a gente vai continuar cobrando isso. Então eu vou tentar aqui achar o Seymour para a gente conversar. Não sei se o Seymour está online já, acho que vi ele entrando por aqui, para a gente comentar um pouco dessa nossa atuação. Também fizemos diversos projetos de lei que, infelizmente, pela desigualdade social que temos, pelo racismo estrutural e estruturante na nossa sociedade, vão ser projetos que vão atingir basicamente a população negra, porque a gente sabe que, por exemplo, cerca de 70% hoje das pessoas que estão privadas de liberdade são negros e negras. Por isso a gente faz um projeto de lei também para essa população em vulnerabilidade no momento da sua privação de liberdade. Então, a gente fica observando tanto a SEAP como o sistema socioeducativo, e daqui a pouco mais direcionada a esse tema, eu também vou conversar com a Renata Lira, advogada, enfim, coordena a Comissão de Direitos Humanos também da Alerj. Então, não estou achando aqui o Seymour. Eu acho que eu vou entrar primeiro com a Renata Lira, minha xará, uma queridona, e depois eu entro com o Seymour. Pode ser assim? Porque eu não achei eles aqui. Deixa eu ver. Ah, não, o Seymour tá assim. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se o... Ah, atendeu. Tudo Oi, bem? Seymour. Obrigada por ter topado aí fazer com a Eu que gente agradeço pelo essa convite. live. Esse é o Seymour Souza. Não é da minha família, mas é da minha família de luta. E aí compõe a nossa mandata, na nossa equipe de Sim. negritude. Seymour, estava aqui falando um pouco do artigo que a gente escreveu para o Notícia Preta, mas eu queria que você desse esse caráter, esse viés do quanto que o coronavírus desemboca também o racismo estrutural e estruturante que a gente tem na nossa sociedade, e o quanto que a gente precisa estar atento a essa situação, né? Obrigada por ter Eu que agradeço, aceitado. eu que agradeço pelo convite. Enfim, acho que é um debate muito importante que a gente tem que fazer. É interessante pensar que quando a gente escreveu esse artigo, uma semana atrás, a gente não tinha dimensão ainda de como o coronavírus estava atingindo a população negra em números reais do que o Ministério da Saúde estava divulgando. A gente tinha percepções, a gente imaginava que a população podia estar sendo mais atingida, mas a gente fez uma análise mais mundial, né?
pensando qual era a realidade da África, dos Estados Unidos. E aí, essa semana, a gente teve uma divulgação de um dado que, por mais que seja chocante, não nos espanta, como a gente imaginaria, porque a gente sabe que, infelizmente, quem é essa população mais vulnerável. E aí eu acho que cabe que a gente tem muito cuidado no que a gente fala, porque a gente não está racializando o coronavírus, mas a gente está racializando as consequências que o coronavírus tem sobre uma determinada população. A gente está falando, Rê, e aí cabe a gente fazer um apelo muito forte às pessoas negras, de um modo muito geral, principalmente no Brasil, para que não caia um discurso negacionista. Não caia um discurso negacionista, porque nós somos as pessoas mais vulneráveis. E para além da questão econômica, né? Que existe a questão econômica que a gente já sabe que o racismo estrutural, ele estruturou a sociedade brasileira a ponto de colocar as pessoas negras na base dessa sociedade, são as pessoas mais remuneradas, as pessoas que estão expostas a uma série de riscos econômicos, mas a gente também é uma população mais vulnerável porque nós também somos as maiores vítimas das comorbidades, né? Que, assim, a gente fala que existe um grupo de riscos mais idosos, né? Que são as pessoas mais riscos. Mas as pessoas que têm comorbidades também são pessoas de risco. Quem da gente, pessoas negras, não conhece um familiar que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem uma série de doenças que são causadas por conta de um processo histórico que coloca as pessoas negras em situação de maior risco. E fora isso, a gente está falando também que, assim, por mais que nós estejamos em quarentena, e aí as pessoas negras estão cumprindo com essa quarentena, a gente está falando que também são as pessoas negras que não podem cumprir essa quarentena que são mais expostas. Quem são os principais, por exemplo, funcionários da área da saúde, técnicos de enfermagem, os funcionários de limpezas que estão nos hospitais? Quem são, por exemplo, os motoristas de ônibus? Quem são os funcionários do supermercado? Então, a gente está falando que a gente está exposto por uma série de razões, e aí compreender essa dimensão racial do coronavírus, entender que as consequências não são só agora, né? Não são consequências econômicas. A gente está falando que futuramente essas consequências para a gente vai ser dada de um modo muito diferente. E aí, Rê, você sabe que eu uso muito Fanon, eu gosto muito do Franz Fanon, porque eu acho que ele consegue, eu acho que é um autor versátil, que consegue pensar muitas coisas, mas numa determinada passagem do livro dele, ele fala que, para nós, né, ele fala de um contexto colonial, mas trazendo para o contexto do que é a situação do Brasil, ele fala que nós vivemos um mundo sem intervalos, né? Nós, enquanto pessoas pretas, ou pessoas que estavam num processo de colonização. E é muito interessante pensar que, para a gente, nunca há um momento de respirar, né? E aí, antes, o nosso mandato era voltado principalmente para os tipos, para várias frentes, mas principalmente para as denúncias para operações de favelas, que são espaços majoritariamente negros, né? E aí essa denúncia que era constantemente a gente, infelizmente, estava aqui trazendo nas nossas redes sociais mais uma criança morta, mais uma pessoa inocente ou qualquer outra pessoa morta. E hoje, de novo, mesmo com a diminuição, e não a extinção, mas a diminuição do número de operações policiais, a gente está preocupado de novo com a forma de como vamos continuar vivendo, né? Ou seja, nem nos momentos de doença, nos momentos que talvez a quarentena poderia trazer um pouco mais de segurança para nós, enquanto pessoas pretas, ou seja, não estaríamos mais expostos a um tipo de violência letal, que é o caso das operações policiais, a gente está exposto a um outro tipo de violência, né? E é muita tradução do que o Mbembe, que a gente gosta de usar muito, fala né? Do matar ou deixar morrer, né? De não dar acesso. E aí é entender que, por exemplo, recentemente o Ministério divulga esses dados que 23% só das pessoas hospitalizadas são negras, ou seja, mas a maioria que está morrendo é negra, ou seja, nós estamos morrendo sem sequer acessar o sistema de saúde. Nós estamos morrendo sem sequer saber o motivo da doença. Então, assim, é entender que, por exemplo, hoje, no estado do Rio de Janeiro especificamente, a gente tem regiões como, por exemplo, a Rocinha, como Jacarezinho e Manguinhos, que são regiões em que o número de pessoas com doenças respiratórias chega a ser superior do que países africanos, como, por exemplo, Serra Leoa, Libéria, que são países que estão no último lugar na lista no índice de DH. Ou seja, a gente está exposto de diversas maneiras, sem acesso, ou seja, a gente está sem acesso ao sistema de saúde, a gente está mais exposto economicamente, porque nós somos a população que vai sofrer as consequências de modo muito mais aprofundado dessa crise, e mais, a gente está mais exposto de modo de saúde. Nossos avós, nossos tios são pessoas que já estão predispostas a uma série de doenças que, se pegar um coronavírus, às vezes não dá tempo nem de detectar, de testar positivo, né? E aí, pensando de um modo muito maior, né? Eu lembro no início da crise, quando começou o coronavírus aqui, que eu falava, é uma doença de rico, é uma doença que é só para a população que viaja internacionalmente.
mas a gente tem que lembrar, como a gente bem disse no nosso artigo, quem foi a primeira pessoa, por exemplo, que morreu de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Uma empregada doméstica que contraiu e testou positivo o vírus depois de ter contato com, por exemplo, a sua patroa que viajou internacional, enfim, para outro país. Ou seja, as consequências elas vão vindo para a gente, ainda que de modo gradual, ela vai chegando em uma dimensão surreal. Assim, os dados divulgados agora pelo Ministério da Saúde que eu estava lendo, o Brasil hoje já se tornou o 7º país com maior número de mortes. Assim, superou, por exemplo, a Alemanha, a Holanda e o Irã. Então, assim, quem são essas pessoas que estão morrendo? De que forma estão morrendo? Eu estava vendo uma entrevista da Angela Davis essa semana, né? E a Angela teve uma fala mais ou menos assim. Ela fala que o capitalismo predatório, que o racismo estrutural, ele deixou boa parte da população negra do mundo nas piores condições para enfrentar o coronavírus, né? E aí eu acho que é trazer um pouco dos elementos que a gente trouxe no nosso artigo, a gente precisa racializar a coisa, né? A gente precisa racializar porque é essencial para a gente entender de que forma essas pessoas estão sendo atingidas. É essencial a gente entender por que, por exemplo, a gente ficou tão chocado com o que aconteceu no Equador e aquelas pessoas colocando o corpo das pessoas, enfim, ali nas portas das suas casas, mas aquela região do Equador é justamente a região mais negra do Equador, a região com maior número de população negra. Você bem trouxe na sua fala anterior alguns dados dos Estados Unidos, por exemplo, no Michigan, que a gente tem 14% da população negra e a mortalidade chega a 40%. Em Chicago, 30% e a mortalidade chega a 70%. Então, assim, por mais que seja chocante, a gente esteja preocupado, por exemplo, ao que vai acontecer na África, né? Quando a gente escreveu o artigo, a gente falava de 5 mil pessoas infectadas. Hoje esse número já passa de 15 mil pessoas infectadas, ou seja, menos de uma semana esse número triplicou. E a gente se preocupa muito com o fato, por exemplo, da República Centro-Africana só ter 3 respiradores para a população de coronavírus, mas a gente também precisa se preocupar com o que vai acontecer com as periferias e favelas aqui do Brasil. Assim, porque a gente está falando que, assim como os povos africanos, nós temos um modo de vida coletivo, comunitário, né? A gente gosta de estar junto sempre, a gente gosta de estar nos espaços e dividir, de abraçar, mas a gente precisa clamar que, por favor, as pessoas precisam ficar em casa, as pessoas precisam abdicar desse modo de vida coletivo. Pelo menos. Exatamente. E a gente, precisa... o Seymour é isso. Ele é muito maravilhoso, né, gente? Pode falar. Pode falar. É da nossa mandata, cara. Eu acho que tem uma aula ali, rapidinho, de necropolítica. Chegou, pontuou quem é, quais são os temas fundamentais que a gente pode discutir, tendo a possibilidade aí do racismo estrutural ser muito mais letal nesse momento de pandemia do coronavírus. Então, não só ter a maestria do nosso prodígio Seymour, mas só lembrar para vocês também, ó, a Rosa está aqui. Rosa, um beijo grande para você, querida. Rosa Freixo, ela usa Freixo Rosa. Adoro Rosa. Um beijo, querida. Só para lembrar aqui para vocês que teve até uma pessoa que comentou aqui que tem que ficar dando coraçãozinho para engajar a página. A gente vira e mexe a nossa página cai, porque dá 1 hora de discussão, porque a gente só pega gente boa, assim, que nem o Seymour, para conversar com a gente, e a gente não tem a página engajada ainda para as lives. Então, manda coraçãozinho aí, segue o Seymour, gente, porque esse é um furacão de não só qualidade de informação, mas debate teórico também, né, Seymour? Eu acho que isso que você traz também é a gente se olhar a partir dos olhos de outros negros e negras que estão pensando sobre o racismo estrutural, né, na nossa sociedade, e o quanto que a gente precisa se referenciar nessas figuras, né? Você trouxe Fanon, você trouxe a querida Angela Davis também para o nosso debate, e trouxe o Bembe com relação à necropolítica. A minha preocupação nesse sentido, Seymour, é que hoje, concretamente, numa pandemia de coronavírus, a gente tem a possibilidade das políticas de higienização, aquelas, né, que sempre apontaram os negros como os bolsões de doenças, os bolsões de miséria, e que, portanto, teria que segregá-los, né? E a gente viu o quanto que foram os processos de remoções, de despejos, enfim. A gente conseguiu aprovar
a duras penas aqui no Rio de Janeiro, um projeto da bancada do PSOL que suspendia todos os despejos, todas as remoções no estado do Rio de Janeiro. A gente também está aguardando ao governador Witzel que possa aí sancionar essa lei que já foi aprovada pela Alerj, e é da bancada do PSOL. E aí, nesse sentido, Seymour, queria ouvir um pouco de você quais são as ferramentas que a gente tem hoje, né? Em plena crise global, a gente sabe que essa é uma crise que pode se mostrar, já está se mostrando, né, muito mais mortal do que a Segunda Guerra Mundial, enfim, das outras grandes crises que a gente teve globalmente. Quais são as ferramentas hoje que o povo negro tem, que a juventude negra tem, para se contrapor a esse momento de necropolítica, mas se contrapor também a essa política que utiliza discursos fáceis, né, para engajar na sociedade, para desestimular, por exemplo, algo que a ciência prega, né, que o isolamento é fundamental, que a quarentena é fundamental. Então, quais são as ferramentas que a nossa população negra tem hoje em mãos? Eu acho que, assim, de modo geral, eu acho que o modo de vida, assim, pra gente não é tanta surpresa, mas para as pessoas que acompanham a mídia, as pessoas ficaram surpresas essa semana com as pessoas, desde o início da crise, na verdade, os coletivos de favela, os coletivos negros, arrecadando fundos e doando para as populações locais. Mas para a gente que já vem de um modo de vida coletivo, de novo, isso é algo muito comum, né? A gente sempre se ajudar e sempre poder contar com o outro. E eu acho que talvez nesse momento a ferramenta, e aí mais do que nunca, é entender. E aí é duas dimensões. Ao mesmo tempo, entender a importância da internet como uma ferramenta fundamental de informação, né? Entender que, por exemplo, e aí de novo, trazendo o Mbembe, numa entrevista recente da Folha de São Paulo, ele fala que a gente está vivendo o momento do necrocapitalismo, né? Que a gente até citou no nosso artigo, né? O necrocapitalismo, que é esse neoliberalismo, o necroliberalismo, na verdade, né? É o necroliberalismo, a ideia de que é um capitalismo selvagem e que ele vai fazer de tudo para no meio de uma crise dessa, conseguir um lucro dele, né? E aí, por exemplo, o que o Bradesco fez de no início, logo no início da crise, ir para o governo Bolsonaro e pedir ajuda, porque senão ia entrar em crise. Eu acho que o necroliberalismo ele age dessa forma, de um modo desinformar a gente, e aí, de novo, ao mesmo tempo que a gente está suscetível a ser os principais infectados, suscetível a ser os principais, sofrer as principais consequências, a gente também são os mais suscetíveis, por exemplo, a acabar se informando, por exemplo, por ferramentas como o WhatsApp, né? Ou seja, a gente também está suscetível às fake news e acaba sendo essa população que nega, que acaba negando todo esse processo, negando que não, que isso não é verdade, que a gente precisa. Eu acho que o que a gente precisa se prender agora, e talvez as ferramentas que eu consigo pensar a curto prazo, a primeira é pensar que a internet é um papel fundamental. A segunda é contar com pessoas aliadas como você, como as outras deputadas da Alerj, não só na Alerj, mas na Lesp, na Câmara Federal, que está fazendo um trabalho fundamental de garantir o acesso para essas pessoas. Se não fosse o debate trazido pelos nossos aliados lá na Câmara Federal, estaria hoje com as pessoas todos caiu. Então, é fundamental. Está me ouvindo? Seymour, eu faço isso o tempo inteiro. Eu sou desastrada. Deixa Porque eu cair o negócio. É uma coisa de louco. Então, enquanto você vai ajudando aí a concluir o seu pensamento e consertando aí o seu celular, quero mandar aqui um beijo para o Macaco Branco. Fala oi, Macaco Branco. Um beijo grande, querido. É um companheiro aí, Vila Isabel. Mandar um beijo aqui também para o Nando Ferreira. Que bom que vocês estão aqui assistindo, podendo ouvir o Seymour, que é também uma pessoa muito interessante para a gente seguir aí nas redes sociais. O Eduardo, enfim, essa galera. Então, eu vou pedir para o Seymour ir concluindo o seu raciocínio. Você falava, Seymour, do necroliberalismo e o quanto que o capital, nesse momento de crise, né? De crise da humanidade, mas também de crise financeira, tem que se fortalecer em cima do próprio Estado. Então, são os bancos já pedindo empréstimos, já, enfim, naquela lógica de ajuda do próprio Estado. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, fortalecer o Estado,
fortalecer o Estado como esse provedor e garantidor de dignidade humana, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar no SUS, né, o quanto que a gente teve todo e tem a luta concreta de profissionais da saúde pública dizendo o quanto que o SUS não Sim. só precisa resistir, mas o SUS precisa ser viável, né, para quem são os seus trabalhadores. Você falou aí das enfermeiras, enfermeiros, quem é que são, né? Ainda ontem eu conversava com a Andréia Costa, uma enfermeira que lá na Maré, a gente super parceira, e ela contando os dramas, né? Ela perdeu um amigo dela, enfermeiro, também por coronavírus, e uma amiga dela médica. Então, a gente já está com os profissionais de saúde sendo acometidos pelo coronavírus, e a gente sabe o quanto que os primeiros, né, são também a corda mais frágil ali no sistema público de saúde. Então, gostaria que você fosse concluindo para a gente convidar a nossa querida Renata Lira, que vai entrar, já falou que vai deixar o celular cair também, porque ela é dessas. Acho Mas, acho que Senhor, agra- já te agradecendo, mas eu acho que você podia fazer uma conclusão nesse caminho de necessidade de fortalecimento desse Estado, né? acho que é isso, né? Eu acho que agradecer primeiro esse convite. Eu acho que é importante a gente estar tratando e racializando, né? E aí a importância de racializar esse debate justamente de novo, porque a gente sabe como nefasta será essa consequência para uma parcela da população. Acho que, infelizmente, as nossas ferramentas hoje são muito limitadas, né? E aí eu acho que talvez a internet cumpra esse papel, mas a gente tem que entender que uma parcela da população também não tem acesso a esse tipo de ferramenta. Mas eu acho que é potencializar essas iniciativas, por exemplo, hoje mesmo na LERJ, você protocolou esse projeto de lei que pede esclarecimento do governo do Estado a respeito das informações no formulário do SUS sobre raça e etnia das pessoas, e isso é muito importante. E eu acho que cabe a gente também um papel denunciativo, né? Denunciar, por exemplo, o que está acontecendo com a FUNAI, que tem uma verba de mais de 100 milhões de reais e que não gastou R$ 1 com os indígenas. Então, assim, a gente precisa potencializar o uso da internet no sentido de denúncia para o que está acontecendo, no sentido de, alguma forma, a gente precisar conscientizar as pessoas, e principalmente as pessoas negras, que são as pessoas mais expostas, né? Entender que, infelizmente, para uma parcela da população negra, por mais que fique dentro de casa, a gente sabe que os profissionais, de novo, de supermercado, de ônibus, da limpeza do hospital, das enfermarias, são os que estão mais suscetíveis e vão acabar levando esse vírus para casa. Então, infelizmente, uma parcela vai ser infectada, e a gente precisa entender, isso, né? Que o SUS, infelizmente, não tem uma capacidade para lidar com toda essa demanda. É entender que, por mais que a gente esteja focado nesse momento com o coronavírus, as pessoas não vão deixar de morrer por infarto, as pessoas não vão deixar de ter crise de diabetes. Então, isso significa que vai ser o coronavírus é só um combo a mais para que o SUS tenha que lidar. Então, assim, cabe a gente defender o SUS, cabe a gente potencializar as iniciativas, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, entender, e aí, de novo, a importância de ter as mulheres negras, e aí essa sensibilidade das pessoas que vieram das favelas e periferias para entender de que forma o coronavírus tem atingido, e por isso colocar iniciativas como a que você tem colocado, como a que as outras parlamentares têm colocado. Acho que essa é a minha contribuição, acho que em outro momento a gente pode trocar mais, e é isso. Seymour, muito obrigada. Acho que é fundamental a gente ter uns prodígios assim que nem você, pautando também a partir de um olhar de uma juventude que está construindo massa crítica. Eu acho que isso é muito importante e fundamental. Então, a gente agradece, a gente tem Eu, com muita felicidade você na nossa mandata. Um beijo eu grande, quero... meu querido. Se cuida. Continue aí no isolamento, fazendo a quarentena, que eu vou chamar agora a nossa querida Renata Lira. Beijo, Seymour. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, agora a gente vai conversar com a Renata Lira, uma querida, ela coordena a Comissão de Direitos Humanos, junto com a Mônica Cunha e a Dejane Ferreira. A Renata vai dar um pouco do panorama dos nossos projetos de lei. A gente está fazendo esse daqui um espaço também coletivo para a nossa mandata, porque vocês precisam conhecer quem é que está aí por trás de tudo isso que a gente faz na LERJ, né? Afinal de contas, o nosso trabalho é coletivo
ele precisa estar afinado com a realidade e a gente não faz nada sozinha, né? Eu não sou um ser de luz iluminada, luz iluminada é ótimo, né? Mas é isso, né? Eu não tenho as melhores ideias, isso nem tudo sai da minha cabeça. A gente tem uma equipe que é muito focada no nosso trabalho de construção de políticas públicas que façam sentido para a sociedade, e por isso eu tenho muito orgulho da nossa mandata, com pessoas como o Seymour, como a Renata Lira, que a gente vai chamar agora. Renata Lira, fica aí a postos para que a gente possa conversar. E vocês que não assistiram ontem foi o dia da mulher sambista, né? A gente teve aqui Marina Iris, que também faz parte da nossa mandata. A gente também teve a Tereza Cristina. Então, depois... Oi, Rê! Me xará, Renata Lira. Tudo bem, querida? Tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem. Querida, eu estava aqui conversando com o Seymour, você acompanhou um pouco sobre as nossas ações, inclusive você botou até o número lá do projeto de lei, esse que a gente faz uma indicação para o Poder Legislativo fazer também um levantamento a partir da raça das pessoas com coronavírus, né? Porque isso jamais não seria uma questão de colocar, sei lá, um selo na população negra, não é isso, mas é a gente reconhecer a realidade da maioria das pessoas que estão em maior vulnerabilidade, né? E nesse sentido também, Rê, queria te ouvir um pouco com as nossas iniciativas com relação à população em situação de privação de liberdade. A gente tem acompanhado cotidianamente o anúncio do número de mortos dentro do sistema penitenciário. A gente teve hoje a confirmação de um agente penitenciário que morreu. Então, isso causa um problema concreto, porque esse espaço de privação de liberdade, que já é insalubre, que já é lotado, que já depende ali de um cuidado especial nesse momento de coronavírus, onde a contaminação ela é sem precedentes, a gente tem aí uma situação muito calamitosa, né? Então, eu queria um pouco te ouvir, Rê. Obrigada por ter aceito aí nosso convite de mandar estar falando na live. Não, eu que agradeço, imagina. Essa é uma super oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo. Eu fui fazer as contas, né? E aí a gente já trabalha nesse ritmo, nessa conjuntura de pandemia desde 12 de março, né? Que a gente vem nessa produção, e aqui falando especificamente da área do jurídico, né? Da produção de projetos de lei. A gente já trabalha desde 12 de março e eu consegui fazer uma conta aí de que já são mais de 30 projetos de lei, quase 40 projetos, né? Desde lá do mês de março, já mais de um mês nesse trabalho. E imagina, é ótimo. E assim, falando aqui em nome da equipe do jurídico, sabe? Agradecendo também toda a galera, a Ju, Guilherme, o Antônio, o Ibis, a Raquel, enfim, o Rani, que também está lá com a gente, todo mundo da equipe do jurídico. Que tem produzido loucamente, assim, tentando pensar em vários eixos, né? Você conversava com o Seymour, eu coloquei o número da indicação legislativa, que é a 273, né? Porque a gente tem informações de que a população negra, ela não é a população mais infectada, mas é a população que mais morre, porque não tem o atendimento adequado, né? A gente percebe pelos números. E tem, como você mencionou também, a gente tem projetos de lei em diversas áreas e para diversos segmentos e também para a população em privação, as pessoas em privação de liberdade, né? Quem está, seja adulto ou seja adolescente, quem está em cumprimento de pena, quem está em cumprimento de medida socioeducativa, enfim, a gente tem projetos de lei específicos para as pessoas em privação de liberdade, que tratam sobre a custódia, que seriam os alimentos que são levados pelos familiares, que tratam das visitas, que tratam de como deve ser a saída daquelas pessoas que, em geral, estão em regime semiaberto e que saem da unidade e retornam. A gente recomenda que essas pessoas fiquem em casa, que possam ficar em prisão, albergue domiciliar, que é a mais conhecida como prisão domiciliar, né? Sobre as mulheres grávidas também,
Hoje a gente já tem aí as mulheres grávidas e parturientes num grupo de risco. A gente já vinha falando sobre isso, sobre as mulheres grávidas presas. A gente já recomendava, né? Já tinha no nosso PL a determinação de que essas mulheres pudessem ficar em casa. E pensando e aproveitando, falando das mulheres grávidas, que a gente já tem hoje definitivamente elas dentro do grupo de Grupo de risco, risco. a gente também já tem produzido alguns PLs específicos, né, para essas mulheres. A gente produziu um PL em que a gente fala que a Organização Mundial da Saúde, ela sugere, recomenda que as mulheres não engravidem nesse período de coronavírus. E aí a gente fez um PL com a preocupação de que aquelas mulheres que quiserem, né, seguir a recomendação da OMS, que também não é uma obrigação, mas quem quiser seguir a recomendação da OMS, que tenha acesso amplo, né, aos meios contraceptivos, né? As mulheres grávidas que, porventura, não encontrem vaga, né, nos hospitais, nas maternidades, a gente também produziu um PL pensando em que os médicos do SUS possam requisitar leitos em maternidades particulares para que essas mulheres sejam atendidas e não tenham que ser atendidas nos hospitais gerais que estão recebendo as pessoas com corona, né? Tem aí uma... Exatamente. Eu acho que a Rê traz aqui para a gente o volume de trabalho que a equipe do jurídico tem produzido, né? Eu acho que as nossas equipes têm trabalhado assim incessantemente e sem dúvida nenhuma. Eu agradeço demais a essa disposição. É uma equipe que tem muita ousadia nas proposições, mas também tem muita vontade de fazer, né, Rê? Eu acho que isso faz a diferença na construção de uma mandata como a nossa. Então, a gana de se querer fazer. Então, já deixar aqui o meu muito obrigada pela equipe do jurídico, pela equipe de negritude, a equipe de gênero. Maiara Fafini está aqui falando dos homens trans, que é importante o debate, fundamental, homens trans grávidos, fundamental que a gente coloque esse tema para discussão também. Vi que entrou aqui a Miss Beleza Universal, que é a querida Doralice, que é do campo da cultura. Doralice, ontem nós tivemos Tereza Cristina e Marina Iris aqui no nosso ao vivo, cantando pelo Dia da Mulher Sambista. Então, eu acho, Rê, que a gente dá uma materialidade à construção coletiva que a nossa mandata faz. Então, eu acho que não só quando você apresenta esse balanço e fala o direcionamento, a partir de uma realidade que você acompanhou muito bem, né, Rê? A Renata, para quem não sabe, está acompanhando, a Renata foi do Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro e acompanhou muito a situação daqueles e daquelas que hoje estão privados de liberdade. Então, nesse sentido, também é fundamental a construção de políticas públicas para resguardar não só a transparência do quanto que as coisas ocorrem, né? A gente já fez um projeto de lei também, Rê, que eu não lembro se você citou, que é a testagem do coronavírus na entrada do sistema. É claro que a gente gostaria que ninguém estivesse entrando, né? A gente nunca quer que ninguém entre, na verdade. A gente tem outros debates acumulados com relação à ineficácia, enfim, da privação de liberdade, quanto que a gente precisava levar em consideração os meios alternativos de construção de uma sociabilidade daqueles e daquelas que, porventura, venham a infringir as leis, mas, de qualquer maneira, como a gente tem um caráter muito punitivista colocado na nossa sociedade, infelizmente, inclusive, a gente já tem visto muitas pessoas pregando ali a prisão de pessoas que furam à quarentena. A gente já tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma situação absurda que é fotografar e fazer, sei lá, um pré-cadastro das pessoas que estão furando a quarentena. Então, a lógica punitivista é enorme, né? Estou falando do que as questões relacionadas ao coronavírus, fora todos os outros temas que a gente precisa tratar. Então, a gente tem esse PL também da questão da entrada, né? Se na entrada a pessoa ser
ali já testada para que a gente não possa ter a entrada do coronavírus dentro dos sistemas de privação de liberdade, não é? Exatamente. A preocupação foi barrar a entrada do corona desde a triagem, né? Desde o momento em que as pessoas são presas em flagrante ou presas através de mandados, que elas pudessem ser testadas e separadas, porque a gente sabe que tem também os assintomáticos, né? Que tem o corona, tem o vírus, mas não apresentam nenhum sintoma. Então, a ideia da testagem é essa, para que as pessoas possam ficar de quarentena, serem testadas, ficar na quarentena e daí, então, entrar para o coletivo, né? Para o sistema. Como você falou, a ideia era que nesse momento também não pudéssemos ter grandes prisões. A gente teve uma redução, né? É vista uma redução no número de prisões, mesmo porque há muito menos pessoas na rua, né? Então, houve aí essa redução, ela é muito reflexo desse isolamento social também. Mas a gente não pode deixar de dizer que ainda assim há uma média entre 70 e 80 homens e mulheres sendo presos por dia. Né? Então, essas pessoas precisam passar pela testagem porque podem estar realmente levando o vírus para dentro do sistema. Exatamente. O Ari está até aqui colocando que esse trabalho de humanização nas prisões é essencial e importante. Falou também do caso das mulheres que precisam dessa atenção redobrada, como você já pontuou, Rê, porque são abandonadas não só por seus companheiros e companheiras, enfim, mas elas têm ali uma situação de precarização total, né? Desde a questão mais de higiene íntima, como é a falta de um absorvente, né? E até outras questões que a gente precisa trabalhar de maneira mais qualificada. E nesse sentido, Rê, você trouxe aí os projetos de lei que a gente fez para a população hoje privada de liberdade, mas eu queria também saber um pouco mais do nosso balanço, né? Do Zap da Cidadania, né? A gente lançou na última semana esse número de WhatsApp, que era lá já uma tecnologia do Defesap, que pegava várias violências do Estado. Nesse momento de lançamento do Zap da Cidadania, a gente ampliou a sua operação, digamos assim, para as questões também relacionadas ao coronavírus, relacionadas à violência doméstica e também a outros temas, né? Eu queria que a Rê falasse um pouco sobre isso e também pontuasse. A gente teve, inclusive, denúncias de profissionais, né, da área da saúde pública, dizendo que não tem equipamentos pessoais para que possam se proteger de um contágio do coronavírus. Enfim, os famosos EPIs, né? Enfim, queria que você desse um balanço aí para o pessoal de como a gente está conseguindo operar no Zap da Cidadania. Então, é isso, Rê. O Zap da Cidadania, ele começa a operar no dia 6 de abril, né? A gente tem aí um pouco mais de uma semana e a gente já recebeu aí um universo de mais de 80 mensagens, né? Entre denúncias, entre apelos, entre desabafos, né? Porque também tem acontecido muito ao longo desse período de isolamento. Mas as denúncias são as mais diversas possíveis, né? Por óbvio, a gente recebe muita denúncia de falta de acesso à saúde, né? Muitas pessoas que estão chegando até as UPAs ou, enfim, unidades de saúde, aos hospitais e não estão conseguindo atendimento, né? Pessoas que acham que têm, né, o corona porque tem todos os sintomas que identificam e não tem conseguido esse atendimento, mas os profissionais também, né? Os profissionais têm denunciado a falta dos EPIs, né, desse equipamento de proteção individual que é necessário, que é fundamental para eles. Eles têm denunciado que têm trabalhado de forma precária, e tem profissionais também denunciando, por exemplo, a falta de outros materiais ou falta de acesso, por exemplo, a que busquem, né, as pessoas que entram em óbito. Né? A gente tem recebido, inclusive, esse tipo de denúncia, né? Assim, de que o IML, portanto, também tem trabalhado, né, na precariedade, né, com dificuldade de atender toda a cidade.
São denúncias também na área de violência, né? Violência de Estado, que a gente tem tentado encaminhar junto com os nossos parceiros, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, né? Muitas denúncias na área do sistema prisional, né? Muitos familiares preocupados com a situação que eles vivem lá dentro, que com essa conjuntura, com esse contexto do corona, fica ainda mais invisibilizado, né? A gente não tem notícias, a gente não ouve falar. Então, tem muitas denúncias de condições precárias mesmo, de cumprimento de pena, comida que chega azeda, né? A gente tem denúncias de agressões dentro do departamento de medidas socioeducativas, o que é muito grave também, né? Nesse momento em que os familiares não estão conseguindo ir até esses locais visitar, né, os seus entes que lá estão. Então, o ZAP tem atendido bastante, praticamente chega a um caso por hora. Né? A gente fez essa conta aí, está mais ou menos um caso por hora. Imagina o que é resolver e tentar dar encaminhamento, né, a uma pessoa, um caso que chega por hora. Né? A equipe está trabalhando bastante, não para, os plantões se revezam, né, para a gente ter esse respiro também. Mas, assim, de modo geral, a gente tem conseguido encaminhar as pessoas. É um momento difícil, é um momento em que muitas vezes a gente não tem uma solução pronta, mas tem sido também muito importante essa construção coletiva de possibilidades e de encaminhamentos para os casos que vêm chegando. É isso aí, Rê. Eu queria te agradecer demais por essa fala sua que trouxe aí a produção, né, da nossa mandata, agradecer aí a sua coordenação desse processo, tanto na questão, enfim, do jurídico, a gente sabe o quanto que o jurídico é fundamental, na construção aí do debate também do ZAP da Cidadania, para a gente é uma ferramenta importante nesse momento de tantas denúncias que são invisibilizadas, né? Você trouxe aqui a questão da violência do Estado. A gente vai fazer também uma live especialíssima com Ibis Pereira, um querido que está aqui nos assistindo, que vai falar sobre segurança pública de um ponto de vista humanista e humanitário. Eu acho que esse é um debate importante para que a gente faça e não naturalize a violência que ocorre nas favelas, nas periferias, cotidianamente, promovidas pelo próprio Estado, né? Então, já fica aqui o convite para uma próxima live que a gente vai divulgar com o Ibis Pereira. Então, Rê, te agradeço muito, que a gente possa aí sair fortalecida desse processo também enquanto equipe, né? Enquanto mandata que age junto, que age coletivamente e que se corresponsabiliza, né? Porque eu acho que se não fosse o comprometimento de cada um dos membros da nossa equipe, a gente estaria capengando aqui e ali. Então, a gente sabe que o trabalho coletivo ele faz diferença, né? A gente sabe que um ajudando o outro é fundamental justamente para não trazer uma sobrecarga desumana também para o trabalho. Então, a gente precisa aí do comprometimento de cada um e cada uma que faz parte da nossa equipe. Então, quero te agradecer muito, já agradecendo Renata, aí agradecendo a nossa equipe do jurídico, a nossa jurídica, que está por aqui. Tem o Isso aí, obrigada. Eu que tem a agradeço. Raquel, essa Celinha. Agradecendo a todo mundo que veio aqui, pelo carinho também, pela força, porque isso é fundamental, né? Para a gente acordar todo dia nesse isolamento, trabalhando remotamente. A gente nunca imaginou que fosse trabalhar tanto estando em casa, né? Achava que não ia trabalhar, e muito pelo contrário, a gente nunca trabalhou tanto, não teve uma produção tão né, grande, né, de projetos de lei, a gente não buscou tanto encaminhamentos para tantas denúncias. Eu acho que é muito legal a gente ver que é nesse momento que a gente reconhece como a equipe está comprometida, como que a gente está junto e como que a gente pode crescer aí enquanto, né, esse grupo, né, que se coloca à disposição da população. Então, eu que agradeço, um beijo grande e a gente vai se vendo por aí. Valeu, Rê. Obrigada. Saudade de vocês. Então, um beijão aqui para a nossa equipe. E, Rê, a gente vai se falando, porque eu vou ficar te perturbando, obviamente, porque eu te perturbo toda hora. Mas
saber, vocês já sabem, né? As pessoas que ficam sendo perturbadas diretamente por mim. Tem o Rafa aqui, que também está online. Um beijo grande, Rafa, que é da nossa coordenação. Rosângela está aqui mandando um beijo, falando da questão da falta d'água. A gente já fez um projeto de lei para meios alternativos de distribuição de água. Inclusive, eu aproveitei para cobrar isso de novo no plenário da Leste, quer dizer, remotamente, eu fiz uma fala cobrando de novo o líder do governo a colocar o nosso projeto em pauta, né? Ele não quer nem pautar, já passaram 1 trilhão de projetos na frente e eles não pautaram isso, e a gente também tem um outro projeto impedindo a privatização da SEDAI. Então, são 2 coisas que a gente está perturbando muito, porque a gente sabe o quanto que a água é fundamental e não pode virar mercadoria exatamente nesse momento que a gente tem aí uma pandemia e que tem aí uma necessidade real das pessoas acessarem esse bem que a humanidade já descobriu que não pode ser mercadoria, né? Que não pode gerar lucro. E aqui o Rio de Janeiro vai na contramão nesse processo. Muito obrigada, Rê. Um beijo grande para você, para sua família. E cuidem-se. Beijo. E aí, gente, enquanto a Renata se despede, quero já fazer um convite para vocês. Tchau, Rê. Beijo. Ai, que engraçado isso, né? Gente, a gente vai estar amanhã, enfim, tem debate no plenário da Alerj de novo, e a gente já sabe o quanto que a gente precisa construir nesse lugar, não só discursivamente, mas a possibilidade de produção legislativa que faça sentido nesse momento para a nossa sociedade. Então, vocês conseguiram ver um pouco do rosto da nossa mandata, né? Um rosto negro, um rosto jovem e que tem muita disposição para trabalhar, né? Enfim, vocês vão ter mais oportunidades de conhecer a partir das nossas lives quem constrói coletivamente a nossa mandata. E outra coisa que eu queria trazer para você, daqui a pouquinho já vai começar às 20h30, o Janelaço por Marielle Anderson, né? Por Justiça para Marielle Anderson, todos esses temas que a gente colocou aqui, que se escancara no momento de coronavírus, era o debate que a Marielle trazer para esse lugar do parlamento, trazer para esse lugar da responsabilidade coletiva e incisiva na luta contra as desigualdades sociais, contra as desigualdades de gênero, raça e classe. A gente pôde apresentar um pouco aqui para vocês que conseguiram ficar até agora no nosso ao vivo, o quanto que esse trabalho ele é importante, ele é fundamental, mas a gente sabe também que esse é o trabalho dentro do parlamento, né? Essas pessoas que vocês viram também são militantes dos movimentos sociais, também estão engajados em diferentes lutas na nossa sociedade e, portanto, é uma mandata militante, né? Eu acho que essa caracterização é importante fazer. Então, agradeço muito vocês. Essa é a nossa luta. O que faz sentido a essa luta é que possa ser coletivamente, que possa ter a transparência necessária e fundamental. Então, eu agradeço a vocês que acompanham a nossa mandata, que também nos dê sugestões de projetos de lei, a gente está aberto para isso, que divulguem também as nossas ações, os nossos projetos de lei, porque eu acho que precisamos dar visibilidade também ao nosso trabalho. Então, agradeço muito, já terminando aqui 1 minutinho para encerrar a nossa live. Muito obrigada e vamos para a janela, vamos para o panelaço, Justiça por Marielle Anderson, Marielle presente, hoje e sempre. Se cuidem. Beijo grande.